Você precisa perseverar, assim como eu? Vamos ler esse salmo juntos? Eu quero pedir a você a liberdade de nós lermos apenas alguns versículos agora. E no decorrer dessa mensagem nós vamos ler todo o resto desse salmo. Mas a título de início, vamos ler juntos os 3 primeiros versículos desse salmo. Salmo 25, versículos 1 a 3. Se você puder, leia comigo, revista atualizada, em uma só voz, esses 3 versos. Vamos juntos? A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Vamos ler de novo, só a parte A do versículo 3, bem forte. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Só mais uma vez, para a gente guardar isso no nosso coração. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, a ti elevamos a nossa alma, o nosso coração nesse momento. Tu és o nosso Deus, o Deus meu, o Deus nosso, e em ti nós confiamos, ó Deus. Pai, oramos porque cremos que nenhum de nós será envergonhado, nenhum deixado de lado, nenhum desapontado na fé. Todos nós que esperamos no Senhor, podemos descansar porque Tu és um Deus fiel. Ensina-nos, Deus, a perseverarmos. Ensina-nos, Deus, a confiarmos em Ti. Essa é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Salmo 25 é um salmo de ensino, um salmo de instrução. Se você tivesse com a sua Bíblia agora, na versão original, no hebraico, você se surpreenderia com o fato de que esse salmo foi escrito de uma maneira muito poética e muito cuidadosa. É como se ele fosse um salmo alfabético. Cada versículo começa com uma das letras do alfabeto hebraico. É como se, transportando para o nosso alfabeto, o primeiro versículo começasse com A, o segundo com B, o terceiro com C, o quarto com D, e assim até a letra Z. E quando nós encontramos salmos assim na Bíblia, e este não é o único deles, nós lidamos com o fato de que a intenção do autor bíblico, e por último, em última instância, a intenção do próprio Espírito de Deus, ao escrever um salmo de maneira tão cuidadosa, tão poética, tão didática assim, é chamar a nossa atenção para esse conteúdo, para nos dizer que esse conteúdo é instrutivo, é didático para o nosso coração. Você se lembra das vezes que você já estudou para uma prova, que às vezes é muito comum a gente fazer esse joguinho de palavras, não é? Você pega uma determinada palavra fácil de memorizar, e aí você escreve ela na vertical. E aí você pega cada letra dela e põe uma informação para depois você se lembrar mais fácil. Esse salmo está aqui para isso. Para que a gente pudesse de alguma maneira memorizar mais fácil. É lógico que para nós existe uma barreira linguística difícil, porque a maioria de nós não domina o hebraico bíblico e não é capaz de ler isso aqui no original e simplesmente se deter nessas letras, mas o fato é que o conteúdo é intencionado para que a gente possa guardar isso no coração. Esse é um salmo de maturidade. Davi aqui faz menção à sua juventude, que nos faz pensar que Davi está aqui escrevendo um salmo no auge da sua maturidade. O rei de Israel já passou por tantas lutas, tantas dificuldades, tantas perseguições, tantos sofrimentos, mas ao mesmo tempo já caminhou muito com Deus. Conhece o Senhor, é capaz de colocar sua confiança em Deus. E Davi começa esse salmo de uma maneira curiosa. Olha na sua Bíblia comigo. Ele fala sobre a sua alma se voltando a Deus, sobre confiar no Senhor, mas então ele diz no versículo de número 2, não seja eu, Senhor, envergonhado. Não exultem sobre mim os meus inimigos. Talvez a tradução envergonhado faça a gente confundir a intenção real desse salmo. Porque quando a gente pensa na palavra vergonha, ou nessa ideia de você ser envergonhado, quase sempre a imagem que vem na nossa mente é a imagem da gente pagando um mico, não é? Passar vergonha para nós é pagar um mico. É ser pego numa situação meio engraçada, meio jocosa, em que a gente está fazendo uma coisa que não devia fazer, ou que pelo menos constrange a gente de uma determinada maneira. Mas essa não é a ideia aqui.
Quando Davi fala sobre não ser envergonhado diante dos inimigos, a ideia de vergonha aqui é a ideia de alguém que no último lugar seria decepcionado. Como se fosse assim, imagina um casal de noivos que sobe no altar e no dia do casamento, o noivo desce, vai embora e decide que não vai se casar. Você consegue imaginar a vergonha que essa noiva passaria no altar? A vergonha dela não seria só no aspecto de dizer, meu Deus, que vergonha, o que as pessoas estão pensando de mim, não. A vergonha dela também seria da decepção, do desapontamento, percebe? E essa é a ideia que Davi está falando aqui. Deus, que eu não seja desapontado no final, que eu não quebre a cara, que eu não me decepcione, que eu não seja abandonado, deixado de lado, que na minha confiança total no Senhor eu não seja desapontado. E então quando você lê de novo com essa perspectiva, esses versículos ganham uma outra dimensão, não é? Olhe comigo. Deus meu, em ti confio, que não seja eu abandonado, que não seja eu deixado de lado, e os meus inimigos não exultem sobre mim. Davi está dizendo na sua oração, Deus, que no final das contas eu não chegue lá e descubra que os meus inimigos prevalecem contra mim, que eu estou sozinho, que o Senhor não está aqui, que o Senhor não está do meu lado, que o Senhor não é comigo, que o Senhor não me assiste. Deus, que eu não seja desapontado, que eu não seja envergonhado. Agora é curioso, porque você percebe pela leitura que Davi tem muita convicção de que isso não vai acontecer. Olha comigo, por exemplo, o versículo 3 que você leu e repetiu comigo. Davi diz a alto bom som, com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Ninguém. Então há no coração dele essa convicção de que Deus não irá desapontá-lo, de que o Senhor irá perdoar os seus pecados. Ele diz no versículo 6 e 7, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembro dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Davi sabe. Ele sabe que ele não vai ser desapontado. Sabe que quem confia em Deus nunca será desapontado. Deus sempre será com o seu povo. Deus sempre será fiel. Ele sabe disso. Eu e você também, não é? Mas conquanto Davi saiba isso, conquanto ele expressa essa confiança tão forte no Senhor, para por trás desse salmo, esse questionamento, que para no coração de cada um de nós, que visita o nosso coração muitas das vezes. Será que tudo dará certo? Será que eu tomei o caminho certo? Será que eu tenho caminhado de maneira que agrada ao Senhor? Será que no final vai estar tudo certo? Será que eu vou prevalecer contra as minhas lutas e tribulações, contra os meus inimigos? Será que todos os meus pecados serão perdoados? Olhe, por exemplo, como Davi ora a respeito disso a partir do verso 16. Leia comigo. Acompanhe comigo essa leitura. Ele diz, volta-te para mim e tem compaixão. Verso 16. Porque estou sozinho e aflito. Alivia minhas tribulações do coração, tira das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, porque são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado. E ele volta no mesmo assunto. Pois em ti me refugio. Davi anela por direção de Deus, por convicção de que ele tomou o caminho certo, de que o Senhor é com ele, de que o Senhor está ali ao lado dele, o perdoando, o guardando, o livrando dos inimigos. Mas por que esse sentimento visita o coração de Davi? Por que Davi se sente assim? E essa pergunta parece muito clara nesse salmo aqui para nós. E a resposta também. É porque no final das contas, quando Davi olha para os seus inimigos e se convence de que eles são muitos, e quando Davi olha para dentro do seu coração e vê os seus próprios pecados e também vê que eles são muitos, Davi começa a titubear no seu coração. De alguma maneira, eu e você também nos sentimos assim, não é? Quando a gente pensa, por exemplo, nas nossas tribulações e nas nossas lutas, nas nossas dores, nos nossos enfrentamentos, quando a gente percebe que as coisas são muito duras, as tribulações são dolorosas demais, os inimigos só aumentam, as dores só aumentam.
Quando a gente olha para dentro do nosso coração e sabemos lá no fundo que somos falhos, não somos merecedores de nada, somos pecadores, erramos também, aí sim, nós somos visitados por esse tipo de sentimento. Será? Será? Será que Deus é comigo? Davi era um homem que estava rodeado de inimigos. Ele diz isso no versículo 2. No versículo 19 ele diz, olha, os meus inimigos são muitos, eles me odeiam. Eles têm ódio cruel. Eles são cruéis, eles são traiçoeiros, eles armam armadilhas contra mim. Davi, como diz o versículo 16, se sentia aflito. Seu coração estava angustiado. Mas não bastasse os inimigos fora, Davi também tinha que lidar com os inimigos dentro. Porque ele mesmo sabia que parte da sua angústia, parte da sua aflição, era por causa dos pecados da sua juventude. Era por causa dos pecados que ele ainda não havia vencido pleno e totalmente. Os pecados que estavam ali. Quando ele diz, pedindo a Deus perdão, no versículo 7, no versículo 11, no versículo 18, ele fala, Senhor, olha o meu sofrimento, os meus pecados, eles são muitos, eles são volumosos. Será que Deus me livrará? Será que Deus irá me perdoar? Será que Deus vai me salvar no final das contas? Eu queria que você tentasse imaginar a cena de Davi ou a vida dele. Um servo de Deus, maduro, caminhando com o Senhor há tantos anos, há tantas décadas, mas agora tem tantos inimigos, tem tanta coisa acontecendo. As tribulações são tantas. Ele é perseguido pelos seus filhos, perseguidos por pessoas que eram suas próximas, pessoas que o traíram, pessoas que o feriram no coração. E ele olha para ele mesmo, para o seu próprio coração, e percebe que seus pecados são volumosos, que ele não tem nada de bom para oferecer a Deus, que ele não é santo, que ele não é perfeito. E talvez lá no coração dele se faça a pergunta, Deus, será que o Senhor vai me perdoar? Será que se eu me chegar de novo diante do Senhor, confessar os mesmos pecados, vai me perdoar? Deus, será que o Senhor me ama? Porque sai ano, entra ano, parece que as tribulações não mudam. Eu oro por elas, eu peço ao Senhor para que me livre delas, mas elas estão aqui. Senhor, eu tenho sentido dores há tanto tempo, Senhor. Eu tenho passado por lutas há tanto tempo e parece que está tudo aqui. O Senhor está aqui mesmo. O Senhor vai me salvar mesmo. O Senhor é comigo mesmo. Irmãos, Davi tem as respostas para essas perguntas. E ele sabe que a resposta principal é dizer Deus é fiel. Ele diz isso, certamente. Aqueles que confiam em Deus jamais serão decepcionados. Mas você sabe, Davi sabia, eu sei, você sabe, que perseverança não é alguma coisa que a gente lê num livro e simplesmente aprende, não é? Perseverança não é continha de matemática que a gente aprende a somar 2 mais 2, não é assim. Perseverança não é só decorar um versículo sobre perseverança e no outro dia a gente já aprendeu a perseverar. Não é assim, é? Saber a verdade sobre Deus, saber a verdade que Deus é fiel, que Deus nos ama, que Ele nos perdoa, é uma coisa. Mas trilhar o caminho da perseverança é outra coisa. Trilhar o caminho com Deus é outra coisa. Elas são distintas, embora se complementem. Porque de fato a gente precisa saber quem Deus é, e como Ele nos sustenta, e como Ele nos provê. Mas mais do que saber, nós precisamos andar com Deus e aprender a perseverança dia a dia na caminhada e na jornada de fé. Talvez esse sermão faça mais sentido para aqueles que aqui essa noite estão e já passaram por momentos tão sombrios como os de Davi. Mas mesmo se você não tenha passado por momentos dolorosos assim, eu e você temos tanto a aprender, porque é possível que esses dias virão. É possível que dores e aflições nós passemos. E a perseverança é o caminho de cada um de nós que cremos no Senhor. Irmãos, quem nos ensina a caminhar e a perseverar é o próprio Deus. Ele que nos dá o caminho de fé a seguir. Davi entende que andar com Deus envolve confiar nele todos os dias e mais e mais. A cada passo que damos, confiamos mais em Deus. E é por isso que ele ora tão enfaticamente nos versículos 4 e 5. E eu queria chamar a sua atenção para eles. Ele diz,
Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Davi está dizendo, me ensina, Deus. Me ensina o seu caminho, porque os inimigos são tantos, os pecados são tantos, as lutas são tantas, e eu preciso perseverar. Me ensina, Senhor. Me ensina. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode me ensinar. Irmãos, a perseverança dos santos é como que uma jornada com o Senhor. É uma trilha, é uma carreira que nós corremos, de fé em fé a cada dia. Existe essa jornada, existe um caminho a ser trilhado, existe um lugar a chegarmos. E a gente não pode desistir no meio do caminho. A gente não pode parar e simplesmente dizer, eu não vou continuar. A gente precisa perseverar. E só Deus, só Ele mesmo, é que pode guiar você, pode guiar a mim. Só Ele pode nos ensinar o caminho a seguir, mesmo diante de tantas lutas, angústias, aflições, inimigos. E para fazer isso, Deus não nos livra das tribulações, livra? Não. Deus nos matricula na escola da perseverança. Deus nos permite passar por tantas coisas, para que eu e você possamos aprender a amá-lo, confiar nele e depositar nele toda a nossa esperança. Imagine que nessa escola da perseverança, o Senhor mesmo é o professor. Ele é o guia. E não pode ser outra pessoa mesmo, pode? E o conteúdo, a disciplina que a gente estuda na escola da perseverança, é sobre o próprio Deus. É sobre Ele mesmo. Porque para a gente aprender a caminhar, a gente precisa conhecê-lo. E o propósito de sermos matriculados nessa escola da perseverança é que o nosso coração seja moldado para a gente aprender a descansar em Deus. Deixa eu te falar um pouco sobre isso então. Sobre o professor da escola. Sobre o que a gente aprende nessa escola. E sobre o que esse aprendizado vai produzir no nosso coração. Primeiro eu queria chamar a sua atenção para a gente pensar no professor da escola da perseverança. É Ele, o Senhor. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso guia. E a pergunta que eu faço quando penso sobre isso, sobre o Senhor ser aquele que nos ensina como Davi aqui pede, por que Deus é esse que nos guia e nos direciona? Por que Ele? Porque não pode ser nós mesmos. Porque não pode ser nosso coração, nossos sentimentos. Por que é que nessa vida a gente não pode se guiar pelo que a gente sente, pelo que a gente quer? Por que precisa ser o Senhor? As respostas são tão contundentes. A primeira delas é porque o Senhor, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E só nele nós podemos confiar. Sentimentos são volúveis. Sentimentos podem nos trair. Pequenas confianças, ideologias, paixões do nosso coração, tudo isso pode nos trair. Mas o Senhor é Deus. Ele é poderoso. Ele é sobre todas as coisas. Davi ora no versículo 2 dizendo, Deus meu, em ti confio. Não é um Deus qualquer, não é um Deus genérico, não é um Deus abstrato. Nós cremos em um Deus pessoal. O Senhor é Deus, o seu nome é Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele ama o seu povo, Ele guia o seu povo. E por isso Ele pode nos ensinar o caminho a seguir. Só Ele pode. Nada mais pode, ninguém mais pode. O Senhor também é o nosso guia, porque só Ele tem caminhos perfeitos que nunca falham. Veja comigo o pedido de Davi no versículo 4 de novo. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Faz-me, Senhor, conhecer as tuas veredas, não as minhas, mas as do Senhor. Muitas das vezes, crentes, povo de Deus, se perde no anseio de querer conhecer a vontade de Deus, porque tem muita gente que não quer conhecer a vontade de Deus. Tem muita gente que só quer o carimbo de Deus na sua própria vontade. Mas o projeto de Deus não é a gente caminhar segundo a nossa própria vontade, mas na vontade dEle. Ele é o guia, Ele é o mestre, Ele que nos ensina na escola da perseverança, porque os caminhos dEle são mais altos do que os seus. Tente trilhar os seus próprios caminhos, você vai quebrar a cara. Tente fazer as coisas do seu jeito, o final dela será a morte.
tente colocar a esperança no homem ou em você mesmo. No final das contas, você vai descobrir que as coisas vão de mal a pior. Só Deus tem caminhos perfeitos. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, as tuas, não as minhas. Por isso Ele deve ser o nosso guia. Além disso, o Senhor é o nosso guia, Ele é o nosso mestre, porque Ele é misericordioso e bom desde toda a eternidade. Davi aprende isso e sabe disso. Ele diz no versículo 6, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Falar de eternidade é sempre algo tão para além da nossa mente, não é? Porque quando a gente pensa na eternidade, o que a gente pensa? Às vezes a gente pensa na eternidade como se a eternidade fosse o passado, não é? A gente fala assim, porque Deus nos ama desde a eternidade. A gente fala, Deus nos ama desde muito antigamente, como a gente diz, né? Mas não, eternidade não é antigamente. Eternidade não é que Deus nos ama há muito tempo já. É que o amor de Deus não tem fim. Ele nunca nem começou do ponto de vista temporal, ele nunca termina. Ele nos ama desde toda a eternidade. E a gente não sabe nem compreender isso, para falar a verdade, não é? Porque tudo para nós é temporal, não é? Muito para nós é o quê? 100 anos. Nossa! Sua bisavó vai fazer 100 anos. Uau! Extraordinário. E é mesmo, do nosso ponto de vista, extraordinário. Mas do de Deus, eternidade. Deus é o nosso guia porque Ele nos ama, porque Ele tem bondade e misericórdia sobre nós desde toda a eternidade. Deus pode ser o nosso guia, ou deve ser o nosso guia, porque Ele tem a promessa de apontar o caminho para pecadores. Olha na sua Bíblia, versículo 8. Olha o que ele diz. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho para os pecadores. Deus não nos deixa sem direção. Deus não nos deixa desamparados. Deus não nos deixa sem um GPS para caminhar nesse mundo. Ele nos guia, Ele nos dá a direção, Ele nos mostra o caminho. E Deus pode ser esse guia glorioso, e deve ser esse guia glorioso, porque como diz o versículo de número 12, Ele de fato instruirá no caminho que nós devemos escolher. Verso 12 ele diz, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Deus nos guia, e Ele precisa ser o professor da escola da perseverança. Porque Ele é Deus, porque Ele é o seu Senhor, porque Ele é eterno, porque Ele é bondoso, porque Ele é cheio de misericórdia, porque Ele não deixa o pecador sem direção, porque Ele vai nos dar o caminho para escolher. Se Deus é o professor da escola da perseverança, qual é a matéria que a gente aprende? Qual matéria você mais gostava na escola? Matemática? Era seu forte? Gostava de português? Gostava de estudar orações subordinadas, adjetivas, restritivas? Gostava? Talvez alguns como eu, nem todos. Na escola a gente tem muitas matérias e disciplinas para estudar, não é? Mas na escola da perseverança a gente só tem uma. Porque só existe uma coisa importante para a gente conhecer mais e mais, para aprendermos a perseverar. Deus. Ele é o professor, mas Ele é o conteúdo a ser ensinado. Ele é o professor que ensina sobre si mesmo. E é isso que Davi está nos contando aqui. O Senhor nos ensina sobre seu próprio caráter. Ele nos ensina sobre quem Ele é. E é exatamente à medida que nós compreendemos quem Deus é que nos sentimos e percebemos seguros e refugiados em caminhar com o Senhor. Olha comigo. O Senhor nos ensina sobre o seu próprio caráter, porque Ele nos ensina quem Ele é. Ele nos ensina, por exemplo, que Ele é fiel para os que esperam nele. Davi está dizendo, Deus é fiel. Versículo 3, com efeito, dos que esperam em ti, ninguém será desapontado. Essa é a convicção de Davi. Isso é o que ele está rememorando no seu coração. Isso é o que ele está martelando com a sua alma. Deus é fiel. Deus é fiel.
Se nós queremos aprender a perseverar, eu e você precisamos conhecer mais profundamente, mais deleitosamente, mais encharcadamente sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é verdadeiro em todos os seus caminhos. Deus nunca falha. E a fidelidade de Deus precisa pulsar no nosso coração, porque todo sofrimento que nós temos nesse mundo de decepções com pessoas, tem a ver com o fato de que pessoas não são confiáveis. Nós não somos 100% confiáveis. Falamos coisas e depois deixamos para trás. Prometemos e não cumprimos. Empenhamos palavra, mas fracassamos. Todo mundo aqui que já viveu um pouquinho nessa vida, sabe que pessoas nos decepcionam, que pessoas nos deixam na mão. Deus é fiel. Essa é a verdade sobre Deus. Esse é um detalhe nessa matéria que não pode sair do nosso coração. Além disso, nessa escola da perseverança, também nós precisamos aprender e guardar no nosso coração que Deus é o nosso Salvador e Redentor. E nenhum outro pode nos salvar. Versículo 5, Davi diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Todos os dias eu espero em Deus, porque Ele é o Deus da minha salvação. Todo dia. Todo dia. Só Ele pode salvar. Só Ele pode redimir você. Só Ele pode cuidar de você. Só Deus. Só Deus. Nada neste mundo pode salvar nosso coração. Nada neste mundo pode salvar nossas almas. Só Deus pode. Para a gente aprender a perseverar, é preciso que a gente guarde firme no nosso coração a certeza de que o Senhor é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Mas há mais para aprender. Nós aprendemos também que Deus não apenas é fiel e Salvador, mas Ele é aquele que guia o seu povo. Verso 9, está tão claro isso, não é? Olha na sua Bíblia. Ele guia os humildes na justiça. Ele ensina os mansos o seu caminho. Deus guia. Deus direciona. Uma das imagens mais lindas para mim do Antigo Testamento é quando o povo do Senhor estava no deserto. E de dia o Senhor conduziu o seu povo por uma nuvem. E de noite o Senhor conduziu o seu povo por uma coluna de fogo. De tal maneira que cada passo, que cada andar, que cada movimento do povo do Senhor no deserto era guiado pelo Senhor, era dirigido pelo Senhor. Como que dizendo para nós, Deus guia, Deus dá a direção, Deus dá o caminho a seguir, Ele vai à nossa frente, Ele direciona a minha vida, Ele direciona a sua vida. Nós não estamos perdidos. Nós não estamos desamparados. Esse mundo é um mundo cada vez mais louco, cada vez mais enlouquecido. Todas as semanas nós nos deparamos com coisas que a gente sente, meu Deus, esse mundo está perdido. O mundo pode estar perdido, mas você não. Porque você tem o Senhor, e Ele é quem te guia neste mundo de dores. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso porto seguro, Ele é o nosso farol. Nós também aprendemos que Deus é bondoso, que Ele é cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de graça. Verso 10 diz: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Nós aprendemos na escola da perseverança que Deus é cheio de graça e de bondade. Misericórdia, amor fiel, amor leal, tudo isso procede do trono da graça de Deus para nós. Tudo isso procede de Deus para nós. Quando nós nos sentimos aflitos, como nós nos sentimos desamparados, sozinhos, solitários, como Davi se sente nesse salmo, Deus nos ama. Deus é rico em bondade e misericórdia. Mas além disso, verso 15 também nos ensina que aprendemos na escola da perseverança que o Senhor é aquele que livra o seu povo. Verso 15 ele diz: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. O Senhor é quem nos livra, irmãos. Ele é que nos protege. Os inimigos de Davi eram inimigos tão próximos que a sensação que ele tinha é de que ele era como um pássaro que tinha uma armadilha diante dele.
inimigos próximos que podiam colocar armadilhas no seu caminho. Ele diz: eu elevo os meus olhos continuamente para o Senhor, porque é Ele que me livra. Ele que livra os meus pés do laço. Ele que me livra de cair em armadilhas. É Ele. Quantas são as armadilhas que Deus já nos livrou? Quantos são os ataques das trevas que Deus já nos livrou? Quantas são as coisas deste mundo que Deus já nos livrou? Deus é consolador. Deus visita o seu povo na aflição, versículos 16 e 17. Davi diz: volta-te para mim, Senhor, tem compaixão, eu estou sozinho, estou aflito, alivia as tribulações. Davi sabe que pode orar isso porque Deus é o Deus de toda consolação. Como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, Deus é o Deus de misericórdia, Ele é o Pai de todo consolo, de toda graça. Ele visita o nosso coração, Ele tira a nossa dor, Ele arranca a nossa solidão, Ele é o nosso amigo no dia difícil. E na escola da perseverança a gente precisa saber isso, porque senão a gente não vai ter fé. E por último, dos que eu listei, versículo 20 nos lembra de que Deus nos ensina sobre Ele mesmo, que Ele é o nosso refúgio. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, porque em Ti eu me refugio. O Senhor é refúgio para nós. Mas irmãos, se o Senhor é o professor dessa escola, e o conteúdo que Ele nos ensina é sobre si mesmo, o que é que esse mesmo professor e Senhor requer de nós? Como Ele quer que eu e você recebamos tudo isso, aprendamos tudo isso? Qual a resposta a gente deve dar? Como nosso coração precisa responder a esse Deus tão precioso e gracioso? Agora eu queria enfatizar algumas coisas para você sobre como nosso coração deve responder. Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para os versículos 6 a 8. Chamar a sua atenção para o fato de que a maneira como Deus espera que nós possamos reagir a tudo que Ele é e faz, é reconhecermos os nossos próprios pecados e termos um coração arrependido. Não tem como caminhar com Deus sem reconhecer-se como pecador e falho. Não tem como caminhar com o Senhor sem termos um coração arrependido. É isso que Davi diz. A sua oração é oração de confissão. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades. Não te lembres, verso 7, dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia. Davi fala aqui sobre lembrar e lembrar, não é? Ele diz: Senhor, não lembre dos meus pecados. Senhor, se lembre da tua misericórdia sobre mim. Davi tem um coração arrependido. Coração de quem confessa pecados diante de Deus. Um coração arrependido que anela por perdão. Um coração arrependido que sabe que só no Senhor, só nele, existe perdão. Só no Senhor existe graça, existe misericórdia. Um coração arrependido que sabe que a graça de Deus é que no final das contas, só ela pode nos salvar. Eu queria que você guardasse isso no coração. Para a gente trilhar os caminhos de Deus, a gente precisa ter um coração quebrantado, um coração contrito. Nós precisamos ter um coração arrependido, reconhecer que erramos, que pecamos, que somos falhos, que os nossos caminhos são muitas vezes maus. E à medida que nos arrependemos, nos submetemos ao caminho de Deus. Não tem como nós sermos guiados nos caminhos do Senhor se o nosso coração não é um coração arrependido, irmãos. Porque o que Deus faz com a gente é converter os nossos caminhos para os caminhos dEle. E converter caminhos e converter a nossa direção é nos levar ao arrependimento. Quero dizer a você nessa noite, em nome de Jesus, talvez tenha tanta coisa que você precisa se arrepender diante do Senhor. Não deixe isso para depois. Não guarde isso no seu coração. Não viva uma vida de erro, de pecado. Não viva guardando coisas que você sabe que não são agradáveis a Deus, mas você insiste em trilhar esses caminhos. Se arrependa hoje. Se arrependa com fé. Mude os seus caminhos. Diga: Senhor, tira isso de mim. Conserta isso do meu coração. Revira a minha vida, mas me coloca nos caminhos do Senhor. Sem arrependimento, não tem como a gente reconhecer Deus nos guiando. Sem arrependimento não tem como abraçar o caminho do Senhor para nós. Em segundo lugar, a resposta que Deus quer de mim e de você
é que tenhamos um coração arrependido, mas que também tenhamos um coração obediente, manso e humilde. Chama a sua atenção para os versículos 9 e 10. O salmista diz: guia os humildes na justiça, ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Percebe como as três coisas aparecem aqui? Humildade, mansidão, obediência. Mansidão e humildade é fundamento de obediência. Obedece quem é manso, obedece quem é humilde, quem sabe que seu caminho não é melhor. Não há como abraçar os caminhos de Deus se o meu coração não é manso, se o meu coração não é humilde. Não há como abraçar os caminhos de Deus se há arrogância dentro de mim, se eu sou seguro demais de mim mesmo, se eu sempre estou certo, se eu sempre sei o caminho, se eu sempre sei a direção, se Deus não pode usar ninguém para me guiar, é sempre eu. Há caminhos que para o homem parecem certos, mas o fim deles é morte. Para que a gente possa trilhar caminho de obediência, a gente tem que ter coração humilde, tem que ter coração manso, coração pastoreável por Deus, coração que está preparado para aprender. Tem gente quebrando a cara na vida, porque insiste arrogantemente que caminhos nossos são melhores do que os de Deus. Não são, não podem ser. Você vai viver dias de dores enquanto você arrogantemente disser para si mesmo: eu sei, eu toco a minha vida do meu jeito, vai dar tudo certo, deixa comigo. A ruína sempre é antecedida pela arrogância, sempre. Não tem como aprender os testemunhos e a aliança do Senhor e guardá-las se a gente não tiver um coração manso e humilde. Quero dizer para você que está aqui, você que é adolescente, jovem, obedeça ao Senhor através do ministério dos seus pais na sua vida, em nome de Jesus. Não seja arrogante. A gente tem que parar de falar no nosso meio que existe a fase da aborrecência. Não existe aborrecência, existe a adolescência de Deus. Existe aquilo que Deus faz. Você jovem, não seja duro no seu coração, não pare de ouvir as pessoas, não pare de ouvir os mais velhos, não deixe de ouvir a boca do Senhor ministrando sobre sua vida através de instrumentos que Deus coloca, porque a sua arrogância vai te levar para a ruína, a arrogância vai te levar para o sofrimento. Cuidado você que deixou o orgulho tomar conta do seu coração, orgulho espiritual, de achar que você sabe tudo, que você domina tudo, que você leu livros mais do que outras pessoas. Cuidado, porque a arrogância vai te impedir de ouvir a Deus, e deixar de ouvir a Deus vai te fazer cair. Coração manso, coração humilde, pastoreável. Quando alguém fala e eu ouço que é a palavra de Deus para mim, quando alguém abre a boca e cita coisas de Deus para mim, a gente abre o coração e diz: Deus fala comigo, Senhor. Quando a gente vem para o culto, a gente se assenta e diz: Senhor, fala comigo, essa palavra é minha. A gente não fica sentado pensando: fulano tinha que ouvir essa palavra. Não é fulano, é você. Não é fulano, sou eu, somos nós. Palavra de Deus, coração manso. Fala comigo, Senhor. Ensina os teus caminhos para mim. Ensina as tuas veredas para mim. Eu não sei tudo. Eu não sei todas as coisas. Eu quero aprender os caminhos de Deus. O obediente tem essa postura humilde diante do Senhor. A sua mansidão o leva a querer mais de Deus. Ele não se prende à sua arrogância, aos próprios caminhos, mas guarda os caminhos do Senhor. Terceiro lugar, que Deus espera de nós é não apenas um coração arrependido e um coração obediente, manso e humilde, mas Deus espera de nós também um coração cheio de temor. Olha na sua Bíblia, versículos 12 a 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Leia comigo o versículo 14, uma sua voz. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aleluia.
Outra coisa que Deus espera de nós é temor. Ele espera de mim e de você coração arrependido, coração obediente, manso, humilde. Mas Ele espera de mim e de você temor. Temor. Não existe possibilidade de a gente caminhar com Deus ao nosso lado sem temor. A nossa geração é uma geração que perdeu o temor. Porque perdeu o respeito pela autoridade. E perdeu o respeito por Deus. E perdeu o temor a Deus. Deus não é nosso amiguinho, Deus não é o cara lá de cima, Deus não é um cara gente boa, Deus não é alguém que a gente fala de qualquer jeito. Deus é o nosso Senhor, Ele é o dono da terra, Ele é santo, Ele é puro, Ele é justo. Nenhum de nós aqui pode se chegar na presença do Senhor se não cobertos pelo sangue de Jesus. Nós não somos consumidos nessa noite aqui e Deus acaba com a nossa vida de uma vez por todas, porque Jesus salvou a mim e a você. Porque sem Jesus, sem a graça, esse Deus santo, puro, jamais a gente poderia se chegar diante dele. Jamais. Isso é temor, isso é coração quebrantado. E o Senhor diz: a minha intimidade é para quem teme. Intimidade do Senhor não é para quem brinca. Não é para quem brinca de Deus. Não é para quem brinca de igreja. Intimidade do Senhor é para quem teme. Tem gente que está em banco de igreja há tantos anos. Já ouviu tudo sobre Deus. Tem revista de escola dominical velha guardada na gaveta. Aprendeu teoricamente sobre Deus, mas não conhece a Deus. Porque a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Sem temor, não existe intimidade com Deus. Sem temor, não existe ser direcionado por Deus. Como é que alguém ousa pedir a Deus: Deus, guia minha vida, Senhor, guia os meus caminhos, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá a direção, sem temê-lo? Como é que Deus vai abençoar aquilo que Ele detesta? Como é que Deus vai abençoar aquilo que Ele abomina? Como é que Deus vai nos guiar se o nosso coração é duro, impenitente, arrogante, desobediente? Não, irmãos, intimidade do Senhor é para quem os teme. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer se tornar sábio? Tema mais a Deus. Quer se tornar sábio? Tema mais a palavra do Senhor. Leia ela, leia de joelhos, peça clamor ao Senhor, peça clamando ao Senhor, peça Ele direção, peça Ele instrução. Sem temor nós não podemos conhecer a Deus verdadeiramente. Deus não nos vai guiar nessa vida mandando para nós um mapa do céu e dizendo: vai, agora você se vira. Não, Deus nos guia como alguém que senta do nosso lado e diz: eu vou te guiar, eu vou te levar para o meu caminho. E está do seu lado, e precisa temê-lo. A intimidade, a amizade do Senhor é para aqueles que temem o seu nome. E quanto mais nós tememos a Deus, mais nós somos capazes de discernir o mal e o bem e andar nessa vida. Eu preciso correr, que meu tempo já se esgotou. Eu quero ir para o meu último ponto, quarto. Do que Deus espera de nós. Deus espera de nós um coração cheio de esperança e fé. Deus quer que eu e você tenhamos coração arrependido, coração manso, obediente, cheio de temor, mas cheio de esperança. Versículo 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Continuamente ao Senhor. Versículo 22, Davi termina dizendo: ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. O Senhor quer que a gente tenha um coração que espera nele, mais do que em qualquer outra coisa. Um coração que descansa na sua providência. Sabe por que isso, irmãos? Porque a escola da perseverança já nos ensinou que frequentemente Deus nos guiará por caminhos dolorosos. E a gente precisa aprender a descansar em Deus. Às vezes nos tornamos aflitos e ansiosos, porque a gente quer saber o futuro, a gente quer saber o amanhã, a gente quer controlar tudo, e Deus está nos chamando a descansar. Descansa em mim. Descansa em mim. Tenha fé. Lembra de Jesus dizendo para aquele homem desesperado: crê somente. Crê somente. Tenha fé. Descanse. Quero terminar chamando a sua atenção
para o último versículo, versículo de número 8. Porque tudo isso que Davi fala aqui para nós, sobre Deus que nos faz perseverar, parece que ainda deixa um dilema para trás. E o dilema é, se Davi precisa de salvação, e nós também, mas por outro lado, todos nós somos pecadores e falhos como Davi é, como é que Deus pode nos salvar? Porque quando a gente pensa na bondade de Deus, essa resposta parece fácil, não é? Se Deus é bom, então Ele é capaz de nos salvar e nos redimir e nos acolher, não é? Ele é Senhor, Ele é bondoso. Mas quando a gente para pensar na justiça e na retidão de Deus, talvez você pense assim, mas espera aí, como é que um Deus tão bom, que ao mesmo tempo é tão reto, é tão justo, é tão correto, é tão perfeito, pode salvar pecadores? Como? Ele vai deixar os pecados de lado? Ele vai fingir que nós nunca fizemos aquilo que é desagradável a Ele? Não, não é assim. Davi resume muito bem isso no versículo 8. Ele diz, bom e reto é o Senhor. E por isso Ele aponta o caminho para os pecadores. Qual o caminho que o Senhor nos aponta? Esse caminho tem um nome. Esse caminho é Cristo. Porque Deus, em Jesus, é bom e reto ao mesmo tempo. Deus é bom em Jesus, porque é por meio de Jesus que Ele nos salva. E Deus é reto em Jesus, porque Ele salva a mim e a você, não salvando Jesus da cruz. Jesus morreu, porque a justiça de Deus se manifestasse perfeitamente, ao mesmo tempo que a bondade e o amor de Deus se derramasse sobre mim e sobre você. Ele é bom, Ele é reto, e Jesus é a solução. Confie no Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, todos eles, todos os dias. Tenha um coração manso, humilde, quebrantado e obedeça. Peça ao Senhor para que Ele derrame temor no seu coração. Temor santo, temor zeloso. E peça a Deus para que Ele enche o seu coração de esperança e confiança todos os dias. Ainda que as coisas possam